Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. E hoje eu quero compartilhar um momento muito feliz na minha vida, que foi quando eu fui para a missão, que eu fiz missão de tempo integral, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês essa gravura aqui, esse calendário que nós fizemos quando estava na missão. Tá eu e o meu companheiro, né, o Elder Silva e eu aqui, e três irmãos, né, que nós ensinamos o evangelho e se batizaram, né? Aqui era o Robson, o Rodrigo e o Ramon, tá bom? A gente fez um calendário e deu, né, para eles ali. Então foi um momento bem feliz na missão. Por que que eu estou compartilhando isso? Porque a mensagem que eu vou compartilhar hoje com vocês, eu me identifico muito com ela, e aí vocês vão entender o porquê. Mas também essa mensagem me faz refletir algumas coisas que eu poderia ter melhorado, né? E é uma mensagem de arrependimento, tá bom? Um arrependimento que eu tive e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá para a mensagem. Aqui eu vou compartilhar com vocês Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 32, tá bom? Aqui é a parábola dos dois filhos, tá bom? Nós chamamos assim, a parábola dos dois filhos. Vamos diretamente para a parábola aqui. Mateus, capítulo 21, versículo 28, diz assim, ó. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha, né, na minha vinha. Então, a gente observa aqui uma certa similaridade com a parábola do filho pródigo, né? Porque o homem tinha 2 filhos, aqui também dois filhos. Então, essa parábola aqui, ela só tem no livro de Mateus, tá bom? Ela não tem nos outros evangelhos, é uma parábola exclusiva do livro de Mateus, tá bom? Essa parábola aqui dos 2 filhos que o pai ali chama para trabalhar na vinha, né? E aqui a gente vê que o primeiro filho, né? O versículo diz assim, mas eis que o que vos parece, né? Mas o que vos parece? A parábola já vem então com uma pergunta. Isso é muito intuitivo para chamar a atenção para as pessoas, né? Para prestar atenção na parábola. O que vos parece? Ou seja, a pessoa já vai ter que julgar a parábola, né? Então é uma pergunta. O que vos parece? Essa parábola aqui, Jesus compartilhou, ele estava falando com os líderes religiosos, tá bom? Com os líderes dos judeus, né? Na verdade, era a classe elite ali, né? E aí ele está falando, o que vos parece, né? Para que eles pudessem julgar essa parábola aqui. Então já começou com uma pergunta e chama a atenção, né? Essa maneira que o Senhor falou aqui, né? Então ele fala, um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, tá bom? Então um exemplo aqui, né? Dele começar a parábola. O versículo 29 diz assim, ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois arrependeu-se e foi. Bom, então o primeiro filho, ele, primeiramente o que ele faz aqui, né? Ele fala que não quer, ele se recusa a ir trabalhar na vinha, tá bom? Ele se recusa de imediato, né? Na frente do pai ele já pega e fala ali, né? Não quero, né? Mas depois ele se arrepende e vai. A palavra arrependimento aqui no grego, normalmente a gente traduz como metanoeu, né? Que é uma mudança de respiração, de mente, de coração. Só que a palavra arrependimento traduzida aqui, ela não é o mesmo metanoeu que nós conhecemos, tá bom? Na King James, né? E todo o Novo Testamento aqui, essa palavra arrependimento aqui, a melhor tradução para ela seria lamentar, e não no sentido de metanoeu, de arrependimento. Também serve, né, como arrependimento, como está traduzido aqui no nosso português, tá bom? Mas a palavra adequada é diferente do arrependimento no grego, significa lamentar. Ou seja, o primeiro filho recebeu o convite de ir trabalhar na vinha e ele falou, não quero, né? Mas depois ele se lamentou da resposta que ele deu. Então ele volta atrás e ele vai trabalhar na vinha, né? Essa é a primeira parte aqui, que é o versículo 29, né? O versículo 30 diz assim, e dirigiu-se ao segundo e falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Então vemos que o Senhor ele tratou os filhos aqui da mesma maneira, né? O homem disse para o primeiro e da mesma maneira ele se dirigiu ao segundo. A resposta de ambos também são diferentes e também a ação de ambos são diferentes. Ou seja, ao primeiro
de imediato ele disse, eu não vou, não quero, né? Já o segundo filho aqui na parábola, ele diz, eu vou, Senhor, né? Fala ali até com respeito, né? Eu vou, Senhor, né? Mas ele não vai, né? Ele fala uma coisa com a boca, mas a ação dele é outra, né? A pessoa aceita o chamado, mas ela não cumpre o chamado, não se dedica no chamado. Já o caso do segundo filho, do primeiro filho, ele aceita, ele não aceita, mas depois ele lamentando, ele vai lá e faz a obra e está ajudando, tá bom? Então tem esse exemplo aqui dos dois, né? Dos dois filhos. Vamos para o versículo 31, que aqui o próprio Senhor já pede para eles julgarem essa parábola, né? Ele diz assim, ó, 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Né? Aqui, continuando, diz assim, ó. E disse-lhe eles, o primeiro. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Vos precederam no reino de Deus. Então aqui é uma pergunta óbvia, né, que Jesus Cristo faz, né? Qual dos dois, né, fez a vontade do Pai? Né? Só existe uma resposta, que é a que eles deram, né, que seria o primeiro filho, que embora ele tivesse falado que não queria, que não iria fazer, ele vai lá e faz, tá bom? Já o segundo filho, ele disse que iria fazer e não fez, tá bom? Então só tem uma resposta aqui, eles responderam assertivamente, eles falaram, o primeiro fez a vontade. E aí então Jesus Cristo disse, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha só que interessante, né? Ele está falando com os líderes religiosos e ele fala que os publicanos, né, que é o que eles tinham como grandes pecadores, e as meretrizes entraram primeiro no reino do céu do que os próprios fariseus. Esse reino do céu aqui significa o evangelho dele aqui na terra. João Batista, ele vai acabar lendo aqui, né? João Batista, ele pregou arrependimento e os publicanos e meretrizes se arrependeram, deixaram aquela vida e entraram no reino de Deus, tá bom? Entraram no reino aqui. Então é esse o significado aqui. Vamos continuar lendo. Então essa parábola aqui, o próprio Senhor, ele começa a fazer a aplicação, né? Então ele não é uma parábola que ele está fazendo uma comparação entre os judeus e os gentios. É uma parábola entre os próprios judeus. Ele fala dos judeus que eram os líderes religiosos, que clamam dizendo que estão fazendo a vontade do Pai, mas não fazem a obra, não aceitam o batismo, não aceitam Jesus Cristo, tá bom? Então eles falam uma coisa, mas não fazem. Já o segundo, né, que era a classe dos publicanos e meretrizes, eles não guardavam os mandamentos de Deus, mas eles se arrependeram e depois entraram por meio das águas do batismo, fizeram convênio com Deus. Tá bom? Vamos acompanhar aqui versículo 32. Né? Jesus Cristo continua explicando. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não creste neles, mas os publicanos e as meretrizes creram. E vós, porém, vendo isso, nem depois se arrependeram para que nele crê. Né? Então aqui fica óbvio, né, que ele está falando, olha, eles não faziam certo, mas se arrependeram e agora fazem certo. Eles deixaram aquela vida e agora estão no reino de Deus. Vocês que dizem que estão fazendo o que é certo, que estão servindo a Deus, não cumprem a vontade de Deus porque não foram batizados, não aceitaram o batismo, não entraram para o reino. Então é muito interessante essa parábola e a maneira que Jesus Cristo compartilha aqui, né? Bom, o que eu quero compartilhar com vocês, porque essa parábola ela mexe muito comigo. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal com vocês, tá bom? Quando eu me batizei, foi aos 17 anos de idade. E ao aceitar, né, o convite do batismo ali, eu deixei uma coisa bem clara para os missionários. Eu falei, olha, eu vou me batizar, mas se eu me batizar, eu tenho que fazer uma missão igual vocês? Na minha mente, né, aquilo era um absurdo, né, os missionários fazerem a missão. Por quê? Porque eles não ganhavam dinheiro para aquilo, né? Eles doavam. Pelo contrário, os missionários de tempo integral, assisters, eles pagam, né? Eles tentam custear o preço da missão deles, que é aluguel, água, luz. Na verdade, eles não vão trabalhar durante o período deles missionários para pagar isso, né? Eles juntam o dinheiro deles, eu conheço pessoas que juntaram o dinheiro antes e aí pagam para fazer a missão ali, para cobrir as despesas da missão, tá bom? Em alguns que não têm condição, os pais ajudam, outras pessoas podem estar ajudando mensalmente
para manter, né, os missionários no campo ali, tá bom? Então nós também, né, um trabalho que nós podemos fazer é nas ofertas que nós fazemos, além do dízimo e as ofertas de jejum, também contribuir na obra missionária para ajudar os missionários no templo, de tempo integral a fazer a missão, né, para estar lá no campo. Tudo isso gera um custo, né? Então é uma maneira de se fazer. Bom, enfim, isso para mim não entrava muito bem na mente, né? Porque, veja bem, dois jovens que saíam de sua casa para ir fazer uma missão e não estavam ganhando dinheiro para isso, pelo contrário, eles pagavam, custeavam a própria missão. Eu falei, isso aí eu não quero não, né? Eu não quero isso para mim não. Eu posso até batizar, né? Mas eu sou obrigado a fazer uma missão? Aí os missionários falam, não, ninguém é obrigado a fazer uma missão. Se um dia você sentir desejo, você faz a missão, tá bom? Mas ninguém é obrigado. Você pode se batizar e você não é obrigado a fazer a missão, não, né? Então, dentro desse acordo, né, realmente eu fui batizado, né? E realmente a igreja não obriga ninguém a fazer uma missão, tá bom? Então eu fui batizado aos 17 anos e fui seguindo minha vida dentro da igreja, né? O tempo foi passando ali, tá bom? E de fato, nunca um líder oficialmente assim da igreja me desafiou com uma entrevista falando: você quer fazer uma missão? Eu estou te convidando para fazer uma missão. Nunca aconteceu esse tipo de convite, tá bom? Mas eu lembro, diferente da minha época agora, naquela época falava-se bastante mais de missão, né? Eu lembro, por exemplo, da sala das moças, né, que era muito falado sobre missionários retornados. Então elas queriam namorar uma pessoa que já tivesse feito missão, para fazer convênio no templo, né? Não que uma pessoa que fez missão é melhor do que outra, tá bom? Não é isso, né? Se for ver ao pé da letra, tem exemplos de pessoas que nem fizeram missão e que são muito fiéis dentro do evangelho. Tem pessoas que fez missão e que se afastaram do evangelho, né? Então, não é um critério assim para dizer, é os melhores, né? Mas eu lembro também, né, só contando uma experiência, que quando o Vinícius, ele veio pedir minha filha em namoro, eu falei que eu ia responder para ele daqui uma semana. E quando eu fui falar para ele, dar permissão, né, para eles terem um compromisso para namorar futuramente, quando eu fui falar para ele, eu senti, né, na hora que eu fui dar essa permissão, eu senti que eu deveria falar algo para ele. E na hora eu mudei, né? Eu peguei e falei assim, olha, para minha filha, eu quero um missionário, uma pessoa que tenha feito missão. Não que uma pessoa que tenha feito missão é melhor que outra, eu compartilhei os exemplos com ele ali. Mas para mim, eu acho muito lindo uma pessoa que se dedicou 2 anos da sua vida para servir ao próximo, para abençoar a vida das outras pessoas, para pregar o evangelho. Eu acredito que uma pessoa que está disposta a servir a Deus, eu tenho certeza que vai ser um ótimo marido para minha filha, né? Então foi essa a conversa que eu tive com ele, né? E então, com essa resposta seria não, né? Que ele não poderia namorar com a minha filha. Mas, uma semana depois, ele veio conversar comigo novamente. Ele falou, olha, eu vou conversar com o bispo e eu vou fazer a missão. Isso foi muito gratificante para mim, né? E ele foi, conversou com o bispo, começou a preencher os papéis dele para ir para a missão. Hoje em dia ele já foi para a missão, voltou e ele tem, né, o compromisso com a minha filha, o namoro com a minha filha, né? E agora a minha filha, né, vai fazer missão também, ele vai esperar ela fazer a missão, voltar para eles se casarem, né? É uma história bonita aí dos dois, tá bom? Mas só compartilhando aqui rapidamente, né? O tempo foi passando e às vezes alguma pessoa falava, né? Ah, você não vai fazer missão, né? E aí eu usava como desculpa, né, a minha mãe, né? Eu sempre falava, minha mãe não deixa. E era verdade, minha mãe também, tanto quanto eu, achava um absurdo, né? Eu ter que sair, parar o estudo, parar de trabalhar, ficar 2 anos fora para depois retornar. Então minha mãe também não era de acordo. Então eu sempre escondia ali debaixo, né, da saia da mamãe. Eu não, nem falava do meu sentimento. Eu falava assim, minha mãe não deixa. Esse era o que eu fazia sempre, né? Minha mãe não deixa. Mas eu comecei, e eu não tinha o desejo de fazer uma missão, tá bom? Mas eu comecei a sair com os missionários. E eu saindo com os missionários, eu comecei a gostar do que os missionários estavam fazendo, de compartilhar a mensagem. Eu comecei a sentir o espírito nas mensagens missionárias. E isso foi muito bom para mim. Eu falei, nossa, isso é bom.
eu quero isso para minha vida, eu gostei. E aí eu comecei a sair tanto com os missionários, né, que eu cada vez foi desenvolvendo mais esse desejo em mim, né? Então, eu comecei a sentir esse desejo de ir para a missão. Até que um dia, um missionário, né, que eu estava saindo junto com ele pegou e falou assim: Eu posso te fazer uma pergunta? E aí tocou no meu coração que eu já sabia qual era a pergunta que ele ia fazer, né? E aí eu peguei e disse para ele: Você pode fazer a pergunta, Helder. E aí então ele disse: E você pode me responder essa pergunta sem eu te fazer essa pergunta? Né? Aí eu falei: Posso sim, minha mãe não deixa. Só que quando eu disse desta vez, minha mãe não deixa, aos meus lábios saiu mais como desculpa mesmo, e era algo que eu queria fazer, né? Então, naquele dia que eu estava saindo com eles, eu falei: Olha, minha mãe não deixa, mas eu confesso que eu tô querendo ir, eu quero ir, né? Vocês podem me ajudar a conversar com a minha mãe, né? E aí, então, eles foram até a minha casa, né? E nós fomos ter uma conversa com a minha mãe. Bom, quando os missionários falou para minha mãe sobre eu ir para a missão, minha mãe ficou muito alterada. Ela ficou muito brava. Na verdade, minha mãe pegou uma vassoura. Eu não acredito que ela fosse bater nos missionários, mas ela pegou aquela vassoura de nervoso e começou a varrer a casa, fazer aqueles gestos brutos, né, com a vassoura, como se ela não quisesse dar atenção no que ele estava falando, e mandou eles embora. E eles foram, né? Eu não acho que ela ia bater neles com a vassoura, mas ela chegou a pegar a vassoura ali, né? E eles foram embora, né? Realmente foi muito chocante aquela cena, né? No outro dia os missionários voltaram, né? Minha mãe já estava mais calma. E aí eles vieram: Olha, nós trouxemos esses livros aqui, a gente não quer tirar o seu filho da escola. A igreja fala sobre isso e começou a compartilhar várias leituras dos livros que ele trouxe, do que a igreja incentiva as pessoas a estudar, a trabalhar, a ter uma boa profissão. E isso foi acalmando, né, a minha mãe. E eles não tocaram mais em missão, né? Então o assunto ficou resolvido ali. E minha mãe falou: que eu não quero que ele faz missão, porque ele trabalha, né? Ele ajuda nas despesas do lar, da casa. Então tinha tudo isso aí. Então ela compartilhou o sentimento dela e falou: Não, isso aí é uma decisão da família, tá bom? É a família que tem que decidir, ninguém é obrigado, né, a fazer missão. Só que o desejo continuou no meu coração. Só que eu não iria fazer uma missão se minha mãe era contra eu fazer a missão, né? Então dessa vez o desejo estava em mim, mas ainda minha mãe não tinha uma confirmação que eu deveria. Então eu comecei a buscar ao Senhor em oração, né? Aproveitando toda aquela ocasião dos missionários ter ido lá, tudo isso, eu comecei a buscar a Deus em oração. Falei: Deus, eu quero fazer uma missão, eu tô com esse desejo, mas eu não vou fazer se minha mãe não permitir. E por isso eu me identifico muito nessa mensagem, numa questão de arrependimento, no sentido de culpa, porque eu abracei o evangelho, eu aceitei ser batizado, né? Mas veja que eu aceitei ser batizado, mas não aceitei fazer uma missão. E isso eu conto com vergonha, né? Porque eu estava disposto a ser batizado, prometendo a Deus que obedeceria os seus mandamentos, e na hora de fazer a missão eu não queria, né? Então eu sou como aquele primeiro filho que disse: Eu não quero, eu não vou, né? Mas depois, me arrependendo, eu fui, né? Eu me lamentei por essa aqui. Até hoje eu me lamento, né? Por isso que aconteceu. De eu não colocar Deus em primeiro lugar. Até mesmo mais do que a família, do que a mãe. Por que que Deus ele tem que vir em primeiro lugar? Porque é graças a Deus que eu vou ter minha mãe de volta. Ela já não está mais comigo, né? Ela está do outro lado do véu. Mas por causa de Deus, por causa do templo, por causa desse relacionamento de Deus unir as famílias, eu posso ter minha mãe para a eternidade. Então eu devo tudo a Deus. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. Então eu continuei buscando a Deus, pedindo para que Ele amolecesse o coração da minha mãe. E o que aconteceu? Minha mãe acordou, né, naquela mesma semana, todas as coisas acontecendo, ela acordou e disse assim: Você vai fazer uma missão. E ela falou com a voz bem firme, né? Você vai fazer uma missão. Eu fiquei tão feliz, né? Mas eu não quis questioná-la, né? Perguntar:
Ah, por que que você quer que eu faça uma missão? Porque para mim soaria como um questionamento e eu fiquei com medo dela mudar de opinião. Então eu peguei e não falei nada. Ah, eu fiquei feliz, né? Demonstrei minha felicidade de eu poder fazer a missão. E aí ela falou que eu ia fazer a missão. E aí ela pegou todas as minhas camisas brancas e guardou. Ela falou: olha, os missionários usam camisa branca e calça. Ela guardou as minhas melhores calças e as minhas camisas brancas, que não era tanta, né? Eu trabalhava, mas não era executivo, nada assim, então eu usava o social só para ir para a igreja, não tinha tantas camisas assim. Então ela guardou minhas camisas e guardou as melhores calças, e aí eu tinha que ir para a igreja de amarelo, eu tinha que ir para a igreja com a camisa azul, listrada, né? Normalmente o padrão é uma camisa branca. Então eu estava indo de listrado, coisa assim. E aí eu observei que com o tempo ela estava tão resoluta, até uma mala, né? Nós tínhamos já, e ela estava guardando ali um sapato. Ela falou: Isso aqui é da missão. E aí eu vendo tudo aqui, eu falei, ela não vai mudar de ideia não. E aí eu perguntei para ela, né? Mãe, o que que aconteceu, né? Que fez a senhora mudar de ideia de eu ir para a missão, né? Eu realmente fiquei intrigado com isso e ela pegou e falou assim, senta aqui, meu filho. E aí nós sentamos na cama e ela falou, olha, eu tive um sonho, tá bom? Eu tive um sonho. E nesse sonho, aqui na sala de casa, tinha vários membros, né, que é da igreja, estavam aqui em casa. Só que todos eles estavam de branco, né? Calça branca, camisa branca. Lembrando que eu e minha mãe, né, é, nós não tínhamos passado no templo, não tinha nada disso. Então ela falou, estavam todos de branco, gravata branca. Até os missionários estavam aqui também. Só que eles não estavam com a calça escura, né, ou gravata de outra, também estavam de branco, né? E aí eu senti aqui na sala como uma festa, que estava tendo uma festa e que nós estávamos nessa festa. E aí então eu acordei. E quando eu acordei, né? Muito interessante que minha mãe cita os nomes, né, das pessoas que estavam nesse sonho dela, e são justamente as pessoas que tinham recomendação para o templo, que frequentavam o templo, que estava no sonho com ela. E aí ela pegou, ao acordar, ela ficou com um sentimento dizendo, não, meu filho não está indo fazer alguma coisa errada, eu tenho que apoiar ele. E a partir desse dia ela pegou e apoiou de uma tal maneira, né, que ela guardou minhas camisas, tudo. Então foi um dia muito especial para mim, né, de minha mãe me apoiar para ir pro templo, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu me batizei, né, conforme eu falei, aos 17 anos, o tempo foi passando, e quando eu fui para a missão com 22 anos, tá bom? Em 2001 eu dei entrada na missão, tá bom? Eu entrei na missão em 2001, cumpri os 2 anos de missão para retornar. Eu fui para a missão, assim como o primeiro filho, a princípio disse não quero. Então eu fui atrasado para a missão, eu fui com 22 anos. Mas assim como o primeiro filho, eu me arrependi e fui. Eu me lamentei por não ter ido. E fui. Esse é o importante para nós. Por isso que eu me identifico muito com essa parábola. Porque assim como o primeiro filho, a primeiro momento eu disse eu não quero. Mas depois Deus foi trabalhando em mim e eu disse eu vou. E eu fui. E eu sou muito feliz pelo apoio da minha mãe, por eu ter feito uma missão, algo que é muito significativo para mim. E algo que eu tenho para mim hoje é colocar Deus em primeiro lugar. Porque se eu posso ter a minha família para a eternidade, a minha esposa, a minha filha, a minha própria mãe para a eternidade, é justamente por causa do Evangelho, é justamente pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.